Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. Lula vem a Minas, elogia Pacheco e confirma Rogério Correia candidato à prefeitura da capital. Repactuação da dívida do Estado recebe aval da Fazenda e do Planalto. Supremo libera porte de maconha para uso pessoal. Congresso reage. Começa a tramitar na Assembleia o projeto do IPSENG. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e André Zaguri. Prazer, Vivian, estar aqui de novo. Sempre um prazer estarmos juntos. Bora resenhar, então. A dívida de Minas com a União ganhou novo capítulo essa semana. Na terça-feira, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, anunciou que a repactuação da dívida avançou, que o Ministério da Fazenda aceitou vários pontos da proposta encaminhada pelo senador. Pacheco é o principal articulador de uma alternativa ao regime de recuperação fiscal. Ele disse que, ao contrário do que foi noticiado, o governo federal concorda em receber ativos de estatais mineiras para pagamento e amortização da dívida. Concorda em reduzir o indexador, que hoje é IPCA mais 4%, em troca dos ativos e também em troca de pagamento de juros por investimentos em áreas como educação, segurança pública e infraestrutura, desde que os recursos não sejam usados em custeio. O indexador, a depender da negociação com cada estado, não é? São todos os estados endividados, pode ser reduzido até o índice da inflação. Bom, Pacheco disse que buscaria o aval do presidente à proposta, que encontrar o governador Romeu Zema e demais governadores em seguida. Mas na quarta-feira, Zema não foi a Brasília, mandou 4 secretários. Não foi? Mas conta aí essa história para emendar o que eu comecei. Vivian, Zaguri e todos que nos assistem, o governo de Minas justificou a ausência de Zema por compromissos previamente assumidos. Representaram o executivo estadual, o secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, secretário de Governo, Gustavo Valadares, a secretária de Planejamento, Camila Neves, e o secretário-geral, Marcel Beguini. Também teve nessa reunião com Pacheco um representante da União, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Apontada, como principal problema econômico histórico do Estado, essa dívida com a União não teve nenhuma parcela paga por Romeu Zema em seus 6 anos de mandato. Esse pagamento das parcelas está suspenso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal até o próximo dia 20 de julho, e já há, a partir dessa reunião, inclusive, uma movimentação das partes para pedir a prorrogação dessa carência. O secretário de Governo, Gustavo Valadares, disse que o Tesouro Nacional topa assinar aí uma petição conjunta nesse sentido e que a Advocacia Geral da União será provocada para viabilizar esse acionamento do Supremo. Tem grande chance do Supremo aceitar, porque são as duas partes, A lógica da justiça é, se as duas partes estão querendo negociar, quem é a justiça para falar o contrário, Em que pese o Supremo, em decisões anteriores, ter dado alguns recados de que era preciso celeridade. Mas, enfim, tem uma movimentação nesse momento efetiva no Congresso. Mas se eles juntos pedirem, é isso que mudou, que pode ter uma mudança. Exatamente, porque a justiça é só uma mediadora de duas partes. E a gente lembra também que antes da proposta de Pacheco, a alternativa do Estado até então era o regime de recuperação fiscal, que nunca teve aprovação aqui na Assembleia. Boa parte dos deputados entende que isso não resolveria o problema, apenas postergaria a questão, traria um alívio imediato de parcelas, mas a médio prazo essa dívida, inclusive, aumentaria além dos sacrifícios impostos ao funcionalismo. Por isso, a bola da vez é mesmo essa proposta do Pacheco. O colunista político Orion Teixeira, que já participou com a gente no Mundo Político diversas vezes, trouxe inclusive uma informação importante na sua coluna com exclusividade, de que o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, teria avisado a Romeu Zema em um almoço que tiveram essa semana que não adianta insistir por hora com o RRF aqui na casa, em que pese secretários de governo terem falado disso nas reuniões recentes da Assembleia Fiscaliza. O próprio Gustavo Valadares mencionou
que chegou a tocar nesse assunto, né, que o RRF poderia correr aqui na casa em paralelo. Mas o fato é que a matéria não tem votos, né, e esse aviso foi dado por Tadeu Azema. O projeto de Pacheco agora será apresentado na próxima segunda-feira a governadores, expectativa que dessa vez Romeu Zema esteja lá, e segundo o próprio Pacheco, ele espera que até terça o presidente Lula também dê esse aval. Em seguida, a matéria começa a tramitar e terá a relatoria do senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, aliado muito próximo de Rodrigo Pacheco. O presidente Lula deu uma entrevista na Rádio Super e as meninas jornalistas apertaram ele em relação a esse prazo, porque ele disse que é em breve, mas ele foi cauteloso na resposta. Ele disse, é em breve, mas eu vou analisar depois que houverem estudos, que tiver tudo, que tiver a comprovação de que o governo federal, também não será prejudicado aí nessa negociação, mas não deu prazo, não. Não, é breve, mas não... Ele falou dias. Falou em dias, foi uma semana, 2 semanas. Mas pode demorar mais. Tem realmente essa leitura que é preciso ser feita até o final do próprio Ministério da Fazenda. Né? Exatamente, do Tesouro Nacional. Bom, ontem, Rodrigo Pacheco fez uma visita oficial à Assembleia. Ele veio a Belo Horizonte especialmente para isso, veio informar o presidente da Casa, Tadeu Martins Leite, e outros deputados estaduais, os próximos passos do projeto no Congresso Nacional. Ele está otimista com uma prorrogação de prazo de carência da dívida pelo Supremo Tribunal Federal, como a Andréa mencionou. Então, são 2 eixos importantes, tanto da possibilidade da forma de pagamento com ativos, quanto de uma revisão qualitativa e quantitativa da incidência de juros, que me parece ser um programa muito sustentado e muito bem acabado para a solução definitiva do problema da dívida. E aí, evidentemente, cabe a cada Estado ter capacidade de gestão, capacidade de se organizar, capacidade de pagar, porque os meios para isso será dado através de um programa dessa natureza. Esse projeto, em linhas gerais, foi muito bem recebido pelo governo do Estado. Estiveram representantes comigo ontem no Senado Federal a discutir esse tema junto com o secretário do Tesouro Nacional. Não me parece. Todos os personagens sentados à mesa, governo dos estados, Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, Casa Civil, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, todos no mesmo propósito e até aqui todos compreendendo que é um programa muito bem sustentado para dar solução a esse problema da dívida. Bom, depois do encontro com Pacheco, o presidente da Assembleia, Tadeu Martins, voltou a ressaltar que esse novo modelo que será discutido no Congresso terá muitas vantagens para Minas em relação ao atual regime de recuperação fiscal. Cabe à Assembleia agora aguardar o que vai acontecer em Brasília, quais serão os critérios dessa proposta, que eu não tenho dúvida, na minha avaliação, pelo que o presidente já passou aqui para todos nós, é muito melhor do que a proposta do regime de recuperação fiscal que está aqui na Assembleia, e é importante dizer que, na minha avaliação, a proposta do regime de recuperação fiscal que está tramitando hoje, ela é uma solução, talvez, para um governo. E o que nós estamos procurando aqui agora não é só apenas a solução para um governo, e é necessário que se ajude também, mas especialmente a solução para o Estado de Minas Gerais, quando você tenta, amortizando os valores dessa dívida, resolver esse problema de uma dívida futura. É inadmissível nós pagarmos muito recurso através do regime de recuperação, sacrificar servidores e empresas, e daqui a 10 anos temos uma dívida de 210 bilhões de reais. Tive a oportunidade de cobrir lá em loco essa reunião, e realmente chama atenção que Pacheco e Tadeu estão muito alinhados, já há vários meses em relação ao tema, mas ontem isso ficou explícito mais uma vez. No meio desses movimentos, o presidente Lula deu entrevistas ao jornal O Tempo e à Itatiaia, a Rádio Itatiaia em BH. Lula está desde ontem na capital. Ele previu que a negociação da dívida será resolvida nos próximos dias. E, entre outras declarações, disse que Pacheco é o grande nome para o governo de Minas em 2026. Essa especulação de Pacheco, como nome do Planalto para disputar o governo de Minas em 2026, já existe na crônica política há bastante tempo. Mas é fato que essas declarações de Lula, aqui em Minas, fazem com que isso ganhe robustez. O presidente foi questionado, em uma das entrevistas que deu, se Pacheco seria nomeado ministro
tão logo termine, né, o seu mandato saído aí na mídia à frente do Senado no início do ano que vem. E aí Lula respondeu dizendo que, na avaliação dele, Pacheco tem missões mais importantes a cumprir em Minas Gerais, com o apoio dele, presidente Lula, para o que Pacheco quiser. Né? Pacheco, por sua vez, foi provocado, né, até nessa coletiva mesmo que deu aqui na Assembleia a respeito dessas declarações, e disse que se sente muito honrado, que recebeu aquilo como reconhecimento de um amigo, mas que não gostaria de antecipar, né, uma possível candidatura. Ele se compromete a continuar, né, focado em resolver problemas no Estado, tentar direcionar o máximo possível de investimentos federais em diferentes áreas. E em relação aos críticos e adversários, né, que ele tem bastante, inclusive em redes sociais, a gente sempre vê esses movimentos, Pacheco deu um recado também, ressaltou que, para ele, política eficiente não se faz com gritaria, com ataques pessoais e com radicalismo. Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre a vinda do presidente Lula a Minas em ano eleitoral. Em entrevista ao UOL, na quarta-feira, Lula questionou se há necessidade de efetuar um corte de gastos para melhorar o equilíbrio fiscal do governo, ou se a questão pode ser resolvida com o aumento da arrecadação. Lula também descartou a possibilidade de desvincular o BPC, o benefício concedido a idosos e portadores de deficiência de baixa renda, do valor do salário mínimo. E completou que seu governo avalia se está havendo gasto exagerado, mas que isso está sendo feito sem levar em conta nervosismos do mercado. E falando em arrecadação, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, os dois falaram muito essa semana. Rodrigo Pacheco disse que o projeto de compensação para as desonerações dos 17 setores da economia está em formatação e citou alguns pontos que devem entrar na proposta, como a criação de refis para empresas, para que as empresas paguem multas aplicadas pelas agências reguladoras, a taxação das importações e a repatriação e atualização de ativos. Segundo Pacheco, o conjunto de medidas deve gerar uma arrecadação superior ao valor das desonerações. Bom, depois de 9 anos de julgamento, a maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. A Corte entendeu que não é crime. O limite de quantidade de porte foi fixado em 40 gramas para diferenciar o usuário do traficante. O Congresso, que tem um projeto sobre drogas na mão contrária à do Supremo, reagiu. Não foi, André? Pois é, você está falando que é a resenha do Rodrigo Pacheco e a resenha do Lula. De novo, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se pronunciou a respeito disso. Ele fez críticas a respeito dessa decisão do Supremo. Disse que houve, sim, invasão de competência, que a competência para tratar da questão das drogas é do Legislativo e não do Supremo. E aí, nessa questão, a gente tem dois lados, né? A gente fala da competência e do mérito em si. No caso da competência, ele alega principalmente porque ele é autor do projeto, da proposta de emenda à Constituição, que já passou no Senado e agora está na Câmara dos Deputados, e que trata da questão das drogas. A proposta dele, essa PEC, ela não descriminaliza, assim como o Supremo fez o uso da droga, nem fixa a quantidade. Mas ele, segundo a proposta do senador Rodrigo Pacheco, o usuário ele vai ser responsabilizado de alguma maneira, seja cumprindo pena alternativa ou realizando um tratamento. É isso que prevê a proposta do senador Rodrigo Pacheco, que agora está na Câmara dos Deputados e está avançando, né? Já foi formada uma comissão especial que vai reunir os parlamentares para decidirem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, numa entrevista falou que não haverá aceleração e muito menos retardamento, que haverá o curso normal, o andamento do tempo normal de andamento dessa proposta de emenda à Constituição, que ele acredita que já tem o apoio da maioria dos congressistas, da maioria dos deputados da Câmara.
com a reação do Congresso e eventual aprovação da PEC antidrogas, essa decisão do Supremo pode vigorar por pouco tempo, né, Andréia? Pode cair. Pode cair, exatamente. Essa é, acho que é a ideia dos congressistas, né? Eles estão esperando agora para andar. É certo que a Câmara dos Deputados tem outras prioridades. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a falar que as prioridades são as pautas econômicas, também a pedido do governo. Temos também a questão das leis regulamentares da reforma tributária, que precisam caminhar. Então, deve ficar para o próximo semestre. A reforma tributária, o governo vem trabalhando com prazo de agosto, né? Pelo menos uma meta, né, de ter esses projetos aprovados. Então, a prioridade não será a análise dessa mudança na questão das drogas. Mas isso repercutiu, né? O próprio presidente Lula também criticou essa decisão do Supremo, dizendo que se ele tivesse sido chamado, se ele fosse ministro da Corte, tivesse sido chamado a opinar, ele falaria, não, deixa esse assunto para depois, né? Ele defendeu que isso realmente seria uma coisa que o Congresso devia tratar. Isso é nobre, segundo ele. Apesar dele concordar com a decisão do Supremo. Sim, ele disse que é nobre você decidir. É você separar o usuário de traficante. Mas que o Supremo também está se metendo em tudo, segundo o próprio presidente Lula. Que isso aí... E perguntou também, ele fez levantou uma questão muito interessante que eu achei legal, é que ele perguntou onde é que estão os médicos, os psiquiatras também para se posicionarem sobre isso, porque isso é uma questão médica, né? E, inclusive, ele chegou a falar com o ministro Barroso sobre isso, que deveria ter sido feito um encontro com a sociedade civil para tratar desse assunto. Em que pese, o ministro Lewandowski, ministro da Segurança, disse que isso haverá um número diminuído de pessoas presas hoje, um desencarceramento, até porque o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está prevendo fazer um mutirão para tentar ver quem está preso hoje e já poderia sair em função dessa aprovação. Mas no bojo dessa discussão tem a questão racial. Né? Sim, a gente sabe. Não podemos esquecer disso. Esse desencarceramento vai ao encontro, né, justamente dessa questão racial. Sim, porque os principais focos, né, de repressão e prisão. Pessoas negras e pobres, né, que são muitas vezes presas, né, por essa lei de drogas atual. A gente já fez diversas entrevistas no programa com especialistas em segurança pública que fazem essa relação direta, que a superpopulação carcerária hoje no Brasil explodiu, né, muito em função do que foi determinado por essa lei vigente. O policial chega lá, né, não tinha definição da quantidade, ele vai pelo rosto do freguês, digamos assim, e acaba prendendo o pobre, a pessoa mais humilde e o negro, em detrimento de outras pessoas que podem estar usando até quantidade maior, né? Bom, hoje é 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, celebração adotada por grande parte dos países. E essa semana, o mundo político destaca o movimento com a entrevista do professor de Direito Constitucional da UFOP, Alexandre Bahia, que é um dos organizadores e autores do livro Direitos do LGBTI+, no Brasil. Não é isso, Marco? É isso, Direitos LGBTI+, no Brasil. Essa obra em lançamento nacional traz artigos, né, de diversos pesquisadores e especialistas que lançam luz sobre os direitos conquistados por essa parcela da população na última década e os desafios que permanecem para que eles tenham garantia, né, de um exercício pleno de sua cidadania. Uma história que é marcada por protagonismo do judiciário e omissões de outros poderes. Vamos conferir. Nós estamos em 2024 e até hoje não temos nenhuma lei federal que fale sobre direitos das pessoas LGBT+, no Brasil. Nós temos 0 leis federais. Temos leis estaduais, Minas, inclusive, tem uma lei muito interessante nesse sentido. Temos algumas leis municipais, mas o Poder Legislativo Federal nunca aprovou nenhum das centenas de projetos de lei que eles já tiveram oportunidade de debater. E todos esses direitos vieram garantidos através do Poder Judiciário. Então, me parece que um dos fatos, uma das razões, são várias, mas uma das razões pelas quais nós mantemos esse triste índice de violência se deve ao fato de que o Estado brasileiro, representado
pelos representantes do povo, que é o legislativo, nunca reconheceu a minoria LGBT a nenhum direito para essa minoria, na verdade. A Polícia Federal fez na terça-feira uma operação para desarticular um esquema de invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, São Paulo, São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e Maracanã, no Ceará. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos utilizavam indevidamente o aplicativo e-título para fins de inscrição eleitoral em nome de pessoas públicas. O TSE identificou 158 registros irregulares. A partir das invasões, os criminosos emitiam títulos de eleitor e faziam inscrição como mesário voluntário em nome das vítimas. A investigação ainda vai esclarecer qual era a motivação e o objetivo dos suspeitos. Bom, ontem o presidente Lula desembarcou em Minas e esteve em BH no momento em que esquenta a corrida pela prefeitura da capital. O prefeito Fuad Numan, aliado político, foi recebê-lo no aeroporto. Antes de começar a agenda, o presidente mandou diversos recados, né, Marco? Vive, Andréia, todos que nos assistem, né? Após ser recepcionado por Fuad, né, que fez questão, inclusive, de postar a foto e fazer ali elogios públicos a Lula em suas redes, houve um encontro reservado entre eles, segundo a imprensa, do qual participaram também outros nomes importantes do PSD mineiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro Alexandre Silveira. Em seguida, o presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva à nossa colega jornalista Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, na qual ele não fez críticas ao prefeito Fuad, destacou que eles mantêm uma boa relação, mas disse que não poderia, nesse momento, se opor à legitimidade da pré-candidatura do deputado federal Rogério Correia, do PT, à Prefeitura de Belo Horizonte. Em uma outra entrevista já à FM O Tempo, né, nesta sexta-feira, Lula confirmou que, de fato, Rogério deve ser o candidato do PT, pelo menos no primeiro turno, e ter o seu apoio. Mas o presidente também declarou esperar que as forças políticas da capital tenham a sensibilidade de se unirem em um determinado momento, caso entendam que há riscos, né, de uma vitória da extrema-direita na capital. Lembrando também que ainda no início dessa semana, lá em Brasília, Lula deu um aviso mais geral em um discurso de que não pretende na campanha ir a cidades onde houver mais de uma candidatura de partidos da base. Então a gente vai ter que esperar, né, o quadro final, desenho das convenções, para observar, né, como ele vai se comportar na prática aqui em Belo Horizonte. Bom, além de BH, Lula esteve também em Juiz de Fora e Contagem. Foram grandes recepções que ele recebeu. São duas das maiores cidades do estado que são comandadas por prefeitas petistas, Marília Campos e Margarida Salomão. Agora, outro assunto de Minas, a Assembleia Legislativa, né, Andréia? Sim. A Assembleia aprovou, na semana passada, o projeto do governo para uma recomposição salarial dos servidores do Executivo. Mas, nesta semana, o governo Zema anunciou que o retroativo vai ser parcelado. Exatamente, vai ser parcelado em 5 vezes. O governador Zema recebeu muitas críticas porque demorou a sancionar a lei, o projeto de lei aprovado aqui na Assembleia, né, recebeu críticas. O fato é que já saiu hoje no Diário Oficial que os servidores vão ter a recomposição salarial de 4,62%, já paga em agosto, em julho, já no próximo contra-cheque, mas que o retroativo vai ser parcelado em 5 vezes. A gente tem que lembrar também que quando o projeto foi votado aqui, houve uma emenda da oposição, você lembra, Marco? Sim. Exatamente pedindo isso, já imaginando que poderia haver essa divisão, né? Pedindo para que o retroativo fosse pago de uma vez. Essa emenda foi rejeitada na época e agora o governador também mantém aí o parcelamento. E outro ponto da lei que foi vetada pelo governador foi a parte que trata da educação básica.
dentro do projeto de lei aprovado aqui na Assembleia, né, é bom a gente lembrar que o índice era de 3,62%, houve uma movimentação grande do presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, de todos os parlamentares, apresentando uma emenda, aumentando mais um ponto percentual, aí o governo foi e mandou uma outra emenda, aumentando de 3,62 para 4,62. Mas aí, nesse projeto, foi aprovado um acordo entre os deputados, que seria aprovado que quando houvesse aumento no piso nacional da educação básica em Brasília, assim aconteceria em Minas Gerais. Isso foi acordado aqui, mas chegou lá na hora, o governador Zema vetou essa parte do projeto. Existe uma lei federal que obriga os estados a regulamentarem o piso de acordo com o piso nacional. O estado entrou com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, questionando essa lei. A Vivi até perguntou hoje de manhã sobre isso, né? Quer dizer, se é uma lei, por que o governo não cumpre? Existe essa ADIM, o governo Zema não concorda com essa perspectiva. Agora, os deputados da oposição, né, a deputada Beatriz Cerqueira falou hoje na Itatiaia, criticando essa decisão, diz que houve um acordo aqui para que os deputados da oposição aceitassem a proposta do governador Zema também, aceitando essa questão do peso nacional, que faz diferença para a categoria, agora não tem mais. Então, vai ter que ser uma nova batalha da oposição. E não é a primeira vez, né, que a oposição reclama de uma espécie de quebra de confiança nessa relação com o descumprimento de acordo, né, não é? em relação a acordos firmados aqui no Legislativo. Porque quando há uma polêmica, são questões muito de disputas intensas e tal, é muito comum que se busque primeiro um acordo para não levar à votação e correr o risco de o governo ser derrotado mesmo. Sim, né? sim. Parece que reiteradamente, pelo menos o governador é acusado disso, de reiteradamente descumprir esses acordos. Bom, e também essa semana avançou o projeto polêmico do aumento das contribuições para o IPSENG e venda de imóveis do Instituto. Como é que andou? Como é que foi esse avanço, André? Pois é, Vivi, isso tem muito a ver até com o projeto que a gente acabou de falar, né, de reajuste dos servidores. Ao mesmo tempo que o governo vai conceder esse reajuste de 4,62% de aumento, né, que para quem ganha pouco faz muita diferença, ao mesmo tempo ele apresenta aqui na Assembleia esse projeto de lei aumentando as alíquotas, que hoje são por volta de 3%, para os servidores do IPSENG. E aí alguns sindicalistas, inclusive, dizem que, caso esse projeto passe definitivamente, esse do IPSENG, pode ter para alguns servidores a situação de que, na prática, eles teriam até uma redução salarial, porque teria um custo adicional que vai suplantar, né, essa recomposição que o Executivo acabou de conceder. Pois é, o projeto chegou aqui há 2 meses, ele está caminhando a passos lentos, né? Já está há 2 meses. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, ele finalmente avançou essa semana, mas depois de uma reunião de 5 horas, há muita obstrução por parte dos parlamentares, que principalmente batem nessa tecla de tentar pelo menos não aumentar tanto as alíquotas. O projeto prevê que filhos menores de 21 anos que hoje não pagam, passariam a pagar. Tem aquela alíquota adicional de 1,2% para quem tem mais de 59 anos. E aí, só que nessa Comissão de Constituição e Justiça, rapidamente para a gente explicar, não se discute o mérito, discute a constitucionalidade. Sim. E o deputado doutor Jean Freire apresentou uma questão constitucional que esse projeto não deveria vir em forma de projeto de lei, e sim projeto de lei complementar, porque o projeto de lei complementar ele demanda uma maioria maior de votos, então ficaria mais difícil para o governador aprovar o IPSENG, né, aprovar essas mudanças na alíquotas. O fato é que agora o projeto segue para a Comissão de Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária, provavelmente na semana que vem a gente vai continuar tendo, pelo que parece, obstrução, e também os servidores aqui na casa, pedindo e insistindo e lotando aí o cafezinho, pedindo para os deputados não votarem isso aí. Agora, André, não houve uma alteração no projeto? Sim, houve. Ainda na CCJ? Isso, 2 alterações importantes que eu acho importante a gente colocar. Primeiro, em relação à alienação de imóveis. Hoje, os imóveis alienados do IPSENG, eles podem ir para o Caixa Único do Governo. E essa mudança, aceita pelo relator,
deputado Zé Laviola, que é do partido do governo, essa medida agora vai permitir que esse dinheiro seja usado especificamente em melhorias para o IPSENG. E também a medida que os filhos com deficiência não tenham que pagar essa alíquota adicional. Mas as outras partes do projeto e que aumentam as alíquotas continuam seguindo aí, vamos guardar. Muito bem, chegamos aqui ao final do programa. Sextou. Sextou. Bom final de semana para vocês e para quem nos assiste. Para você também, Marco Antônio, Andréia. Obrigada, Vivian. Obrigada, Marco. Bom, só uma informação final, além da entrevista com o professor Alexandre Bahia, que nós já mostramos aqui, o Mundo Político ainda recebeu os pré-candidatos, 2 pré-candidatos à Prefeitura da capital, o senador Carlos Viana e a ex-secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. Completou a semana a escritora Cidinha da Silva. Então é isso. A gente fica por aqui. O Marco Antônio volta na segunda-feira com um programa inédito e a gente na sexta. Até lá.